Fala galerinha, beleza? Estamos aqui de volta para mais uma aula. E na aula de hoje, galera, a gente vai corrigir a nossa atividade avaliativa, né? Vocês fizeram ela aí online e hoje eu apresento para vocês a correção das questões, tranquilo? Então vamos à primeira questão aí, sem muita demora. Questão 1. Um átomo excitado emite energia, muitas vezes em forma de luz visível. Explique a ocorrência dessa emissão. Então, para a gente explicar a ocorrência de luz, da emissão de luz pelos átomos, galera, a gente precisa relembrar entre os modelos atômicos aí aquele que ajudava a gente para entender esse fenômeno, né? Então, se vocês não lembraram, o fenômeno que permite a emissão de luz pelos elétrons é explicado no modelo atômico de Bohr, né? É o modelo atômico que apresentava o núcleo e as camadas com níveis de energia específicos. Beleza? Então, galera, se vocês lembrarem aí, o que a gente tinha? A gente viu que um elétron qualquer, por exemplo, um elétron aqui da segunda camada, ele podia receber algum tipo de energia e aí ele era promovido lá para a próxima camada, certo? Né? Então ele recebeu energia e foi promovido. Só que essa situação aqui é uma situação instável, né, galera? Então, se é instável, o elétron tende a retornar para o seu nível original. Quando ele retorna no seu nível original, ele emite a energia absorvida na forma de luz. Né? Então, a gente pode resumir da seguinte maneira. Os elétrons podem ganhar energia e mudar de nível entre as camadas da eletrosfera. Esta é uma condição pouco estável, ou seja, o elétron tende a voltar para o seu nível de origem, liberando a energia adquirida, a energia que ele tinha recebido na forma de luz. Beleza? Então, uma questão bem tranquila aí, né? Bastava lembrar do modelo atômico de Bohr e a transição de elétrons entre os níveis com diferentes energias. Tranquilo? Vamos passar então para a próxima questão. Questão 2. Um átomo neutro do elemento químico genérico A, ou seja, a questão já disse para a gente que o elemento químico genérico de símbolo A, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente. Então, carga 2+, contendo aí 54 elétrons. Se ele tem 54 elétrons, né? Eu sei que ele perdeu 2 elétrons. Então, né, ó, o átomo perdeu 2 elétrons. Ao perder 2 elétrons, né, esse sujeitinho aqui ficou com 54 elétrons. Mas o próprio exercício falou para a gente que ele perdeu 2. Se ele perdeu 2 elétrons, eu preciso somar aqui esses 2 elétrons perdidos e eu chego ao número aí de 56 elétrons. Então, o número atômico, né? Ah, professor, mas por que eu somo? Ô, galerinha, está dizendo aqui para a gente, ó, ele perdeu 2 elétrons. Ao perder 2 elétrons, ele ficou com carga 2+. Se ele ficou com carga 2+, eu preciso retornar os 2 elétrons que ele tinha perdido. Né? Então, eu preciso somar esses 2 elétrons aí para poder achar o número atômico do átomo, né? Porque o número atômico é igual ao número de prótons, e quando o átomo é um átomo neutro, ele também é um número de elétrons.
Se ele tem carga 2+, né? Então, se ele apresenta aí carga 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele precisa ganhar esses 2 elétrons de novo para eu poder chegar no número de prótons. Tranquilo? Então, o número atômico desse elemento é igual a 56. Ok? Vamos então para a questão 3. Na questão 3, ela diz para a gente que o titânio, Z igual a 22. Então, olha só, a gente tem lá o átomo de titânio com o número atômico 22. Né? Isso significa que Z é igual a 22. Então, o número de prótons do elemento titânio é igual a 22. Beleza? 22 prótons. Ele é utilizado, então, na fabricação de motores de avião e de pinos para próteses. Né? Então, as pessoas que sofrem acidente e precisam de alguma prótese, geralmente usam aí pinos de titânio. Tá? Quantos elétrons há no último nível da configuração eletrônica desse metal? Então, ele quer o número de elétrons do último nível. Galera, como é que a gente conhece esse último nível? Qual o nome que a gente dá para esse último nível? Pois é, galerinha. Esse último nível recebe o nome de camada de valência. Então, a camada de valência na distribuição eletrônica é aquela que apresenta o maior número quando eu fizer a distribuição. Né? Preciso lembrar aí sempre do diagrama de Linus, beleza? Então vamos fazer a distribuição eletrônica para o titânio. Vamos lá. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. E aí, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Próximo subnível aqui na ordem do diagrama é o 4S2. 18, chegamos então a 20. 3D2 para completar aí o número de elétrons do nosso elemento químico. Beleza? Então, olha só. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Então, a gente distribuiu aqui 22 elétrons. Beleza? Reparem que a questão pediu aqui para a gente, ó, no último nível. Último nível, galera, não é o 3D. O último nível é aquele de maior número que aparece. É a maior camada aí na distribuição eletrônica. Então, o último nível para esse composto é o 4. O nível 4 só apresenta o subnível S com 2 elétrons. Então, o nosso elemento tem somente 2 elétrons aí na camada de valência, no último nível. Beleza? Resposta bem simplesinha aí, né? Bastava a gente fazer a distribuição eletrônica, né? E que a gente encontrava aí o número de elétrons do último nível da camada de valência. Questão 4. O cátion bivalente de um átomo desconhecido apresenta distribuição eletrônica finalizada em 3D2. Então, reparem, galera.
Ele não falou qual que é o átomo, ele falou que é um átomo desconhecido. Eu posso chamar de qualquer letra que eu quiser. Né? Como eu vou resolver aqui agora, eu vou chamar o átomo de X. É desconhecido. O cátion bivalente. Cátion bivalente. Se é cátion, galera, a carga é positiva. Se é bivalente, é porque é de 2 unidades. Tá? Então, o que eu posso afirmar sobre um átomo que apresenta cátion bivalente? Que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, para poder fazer a distribuição eletrônica, eu vou ter que acrescentar no final 2 elétrons, certo? Então vamos lá. Ó. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do elemento para a gente poder resolver a nossa questão. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Reparem que ele falou para a gente, olha lá, ó, a distribuição é finalizada em 3d2. Essa aqui é a distribuição do nosso cátion? Não, galera, muito cuidado, tá? Ó. Por quê? Porque eu vou organizar aqui embaixo em forma de dentro para fora, ou seja, do nível menos energético para o nível mais energético. Tá? Olha lá, galerinha, reparem agora ó, que a questão falou para a gente o seguinte, é um cátion bivalente. Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele tem que perder os 2 elétrons da última camada. Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons. Esse mocinho aqui tem 20 elétrons. Para eu poder chegar no número atômico dele, eu preciso somar mais 2 elétrons. E aí a gente chega restituindo aí a camada de valência do elemento. Tá? Então, esse elemento tem número atômico igual a 22. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você chega aqui e fala, opa, mais 4 elétrons. Aí deixa de ser 3d2 e passa a ser 3d4. Chegando a 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24 elétrons. Né? Mas não, galera, a gente tem que lembrar que é o seguinte, sempre que a gente tira elétrons de um átomo, esses elétrons são tirados da camada de valência, da última camada. Tá? Então, para a distribuição de um cátion terminar em 3d2, é porque eu tirei os elétrons do 4s2, lá, do 4s. Tá? Então, eu preciso retornar com esses elétrons lá para o 4s, chegando assim no número atômico 22 para o elemento. Tranquilo, galera? Vamos lá, então. Próxima questão. Questão 5. Imagine que uma tabela periódica seja o mapa de um continente e que os elementos químicos constituam as diferentes regiões desse território. Então está aí, né, algumas afirmações a respeito desse mapa que, no caso, é a nossa famosa tabela periódica. Então vamos lá, galera. A respeito desse mapa são feitas as seguintes afirmações. Os metais constituem a maior parte do território deste continente. Será que isso é verdadeiro, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Tudo isso que eu estou marcando aqui ó, são átomos de elementos metálicos. Ó. Tudo isso. Né? A gente viu que esses elementos aqui são os metais. Então, os metais constituem a maior parte do território desse continente? Sim, né? Essa primeira afirmativa aqui está correta.
Os elementos gasosos e não metálicos são encontrados no Nordeste e na costa leste desse continente. Bom, galerinha, aí né, a gente vai precisar de um auxílio lá da geografia. Qual que é a região Nordeste? Né? Opa, se tem N, eu sei que é Norte. Mas e aí, para qual lado que a gente vai? Galerinha, reparem aqui ó, que é Este. Né? Então, Este vem do leste. Se fosse Oeste, seria Noroeste. Tá? Então, elementos gasosos e não metálicos são encontrados no Nordeste e na costa leste. Exatamente, galera. A gente já separou lá os metais, a gente separa agora os não metais e os gasosos. Né? Então, são todos esses que a gente está vendo aqui. Ó. Tá? Toda essa parte que eu estou achurando aqui, ó, ela é o que a afirmativa está trazendo para a gente ali. Tá? Composta por gases, elementos que formam gases e os não metálicos. Tranquilo? Então, essa segunda afirmativa aqui também está certa. Percorrendo-se um meridiano, isso é, uma linha no sentido norte-sul, ou seja, se eu traçar aqui um meridiano, atravessam-se regiões cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Né? Então, eu fiz o primeiro traço aqui. Vamos escolher mais uma família aqui, ó, os gases nobres. Ó. Fazendo outro traço aqui. Opa. Né? Então, é exatamente isso, galera. Aqui, ó. Considerando aqui, né? Todos esses elementos. Ah, pessoal, mas você não marcou o hidrogênio. Galerinha, lembre-se. O hidrogênio é um elemento à parte. O hidrogênio não tem família. É o Batman da tabela periódica. Lembrem-se disso, tá? Se ele não tem família, a família 1 começa aqui a partir do segundo elemento, que é o lítio. Tá? Então, característica de uma família é exatamente isso, né? Todos os elementos apresentarem propriedades químicas semelhantes. Tá ok? Então, também está correta. E aí a questão pedia para a gente indicar quais afirmações estão corretas. Poxa, galera, todas as três, né? 1, 2 e 3. Essa aí que é a resposta da nossa questão. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, então. Essa aí foi a nossa correção da atividade avaliativa. E até o nosso próximo encontro.